Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente terminando a fase final do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E vamos ver hoje mais uma, talvez duas mensagens sobre o duelo, não é? Que até lá, o século XIX, era uma tradição sanguinolenta, onde aqueles que se achavam ofendidos muitas vezes desafiavam para um vida ou morte, não é? Seja no tempo das espadas ou no tempo dos revólveres, né? O outro para ver quem seria o mais rápido, e Deus, então, ainda botavam Deus na história, né? Ia decidir qual dos dois estava com a verdade. Aquele que sobrevivesse levava a verdade consigo, né? Como, viu, eu sobrevivi, eu estou com a verdade, quem morreu, morreu, porque realmente era o perdedor do duelo e da contenta, né, do problema ali. Se hoje não existem mais esses duelos sanguinolentos, existem aquelas discussões e muitas vezes, vejamos lá na internet, quantos duelos não são travados na internet, quem está com a verdade, e discute daqui, discute de lá, parece que é um tema de vida ou morte, e a ideia de duelar por uma ideia que se acredita, né, estar a verdade consigo, a tal ponto de acreditar nisso, de que vamos dizer assim, as ofensas, né, porque são trocadas muitas ofensas, e vai sendo aquela, hoje em dia a língua, né, é como aquela espada, que fica-se lá, não se chega a uma morte de fato, se bem que às vezes, claro que uma discussão acalorada pode virar uma tragédia, mas não naquele duelo que era algo que não era no momento de cabeça quente, era algo que tinha regras, tinha protocolo, era alguma coisa muito cheia de, vamos chamar assim, de critérios, né? Vamos ver então primeiro o item 13, que é uma mensagem de um espírito protetor. Foi recebido em Bordeaux em 1861 e ele nos diz: o duelo é, como antigamente o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que ferem ainda a sociedade. Lembremos, estamos em 1850 e 1864, né? 1864, que foi quando foi lançado aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que diríeis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas, porque tem sempre, não é? O ofendido e o ofensor, os dois antagonistas, na água fervente, ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa para resolver suas querelas e dar razão àquele que suportasse melhor a prova. Olha só, né? A nossa razão fica ferida de ouvir uma coisa dessa, não é? Mas seria mais ou menos a mesma coisa. Chamaríeis a esses costumes de insensatos. Olha só, vamos ficar os dois aí, vamos jogar água fervendo em vocês. Aquele que suportar mais, a verdade está com ele. Ou vamos ficar ferindo vocês com ferro em brasa. Aquele que suportar mais, a verdade está com ele. Não faz sentido, como também o duelo não faz. Kardec quer nos levar a isto porque naquela época ainda tinham pessoas que defendiam esse duelo, não é? De irem ao amanhecer, cada um com seu padrinho, e contavam os passos, e um atirava e depois o outro atirava.
O duelo é ainda pior que isso tudo. Então ele diz isso de ficar, quem vai aguentar mais água fervendo e mais ferro em brasa? Ele diz que o duelo ainda é pior que isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em razão de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Então vamos imaginar, num duelo, até porque não era uma coisa assim, que mesmo que fosse num espaço desconhecido e fosse se desafiar um desconhecido, até a hora do duelo se saberia se aquele desconhecido era exímio ou não nas armas. Sendo exímio e o outro não, o exímio estaria cometendo um assassinato a sangue frio, porque iria lá diante de alguém que não sabe se defender. Então, assassinato a sangue frio. Sangue frio, por quê? Porque ele teve bastante tempo para voltar atrás e não se deixar levar pelo crime. Enquanto que o outro, sabedor da sua total incapacidade diante das armas, aceitando o duelo e indo até ele, se coloca como suicida, porque ele não tem a menor chance de sair vivo da situação. Então é exatamente isso que ele está. Para o duelista emérito, ou seja, aquele que desenvolveu, não é? Se esmerou em saber duelar, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Sim, treinou bastante. Para o adversário, quase certo de sucumbir, porque não tem essa destreza, em razão de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Não, eu estou indo mesmo para a morte. Não, eu não tenho como sair bem desse duelo. Então, ou é um assassinato ou um suicídio. Eu sei que frequentemente procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Ou seja, não, nada de ficar marcando para o dia seguinte, vamos nos deixar levar, vamos lavar aqui agora a honra com sangue, como se fosse um impulso, mas não é, continua sendo um duelo, né? Eu sei que frequentemente procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso, mas então não é, sob outra forma, um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? É interessante, né? Porque se dizia isso, se a pessoa condenada acusada de ser bruxa, afogava-se ela. Se ela não morresse, ela era uma bruxa, porque como que ela não morreria afogada? Se estava efetivamente sendo afogada. Se ela se afogasse e morresse, ela era inocente. Então, essas conclusões totalmente bestializadas que o ser humano tantas e tantas vezes se permitiu se deixar levar por esse tipo de ideia, não é? Ainda nessa época, porque chega aqui o nosso amigo querendo participar do estudo, vamos para lá. Vamos aqui de novo. E ainda nessa época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome julgamento de Deus indica uma fé ingênua, é verdade, mas, enfim, uma fé na justiça de Deus que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto que no duelo não tem a ver com o julgamento da bruxa, tá? Isso é uma outra coisa, esse julgamento de Deus aí. Enquanto que no duelo se confia na força bruta de tal sorte que frequentemente
é o ofendido que sucumbe. Olha que interessante. É uma coisa interessante, não é? Vejamos lá. Estamos numa festa e é claro que o duelista emérito, ou seja, aquele que costuma treinar bastante para se dar bem nos duelos, não tem medo nenhum de ser inapropriado, porque o máximo que pode acontecer é ele ser desafiado para um duelo. E o que é pior, ele, como se dedica muito a estar preparado para isto, até que ponto ele, mesmo que inconscientemente, não acabe provocando isso, sendo inconveniente, atrevido, e aí o outro interpreta que foi ofendido, sua esposa ofendida, sua honra ofendida, sua casa ofendida. E mesmo sem ter conhecimento, o ofendido tem que, naquela época, o entendimento que se tinha do duelo de lavar a honra com sangue. Então, o ofendido ia lá pro ofensor, que tinha muita experiência no duelo, e o desafiava. Olha só. E é isso que ele diz aqui. O ofendido sucumbe. Porque o ofensor, que é aquele atrevido, é exatamente aquele que sabe usar bem a arma. Se não soubesse usar bem a arma, teria mais cuidado com a língua, porque poderia ser desafiado ao duelo e aí sucumbiria. Então vejamos que ainda tem muito da maldade humana aqui, não é? Da nossa maldade no sentido dos efeitos da nossa imperfeição. E ele continua dizendo: ó amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã? Então, ele está falando como se estivesse falando com os vícios morais, não é? Amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu exemplo e preceito. Só então desaparecerão, quer dizer, quando a humildade substituir o amor próprio, a vaidade e o orgulho, não é? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Porque se não estiver, sempre teremos aqueles que irão o quê? Que irão contra a lei. São os criminosos. Há lei, mas há corações ainda propensos ao crime. Sim, por isso existem as leis para coibir, mas elas não são suficientes para coibir. Os crimes só serão totalmente coibidos quando o coração do homem estiver transformado. Essa, então, a mensagem. Nós achamos que íamos para o item 14, mas não será possível, porque já estamos lá com os nossos 14 minutos. Também veremos até o final desse capítulo mais duas mensagens sobre esse subitem dedicado ao duelo. É de lá que viemos. Estamos melhor? Graças a Deus. Mas ainda há muito que melhorar. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.